E certamente uma das perguntas, creio eu, que quem está nos acompanhando e acompanha o noticiário, é uma certa estranheza, para mim causou estranheza, da última proposta do Trump para resolver o problema faixa de Gaza com todas as aspas, que já foi uma espécie de Riviera Francesa, já teve várias propostas, mas a última tem a presença inclusive de uma figura importante na cena política europeia e do mundo ocidental, foi primeiro-ministro do Reino Unido, importante em certo momento ali no final do século XX para o XXI, suas discussões, sua visão do novo trabalhismo, que é o Tony Blair. Pergunto à professora Karina Calandri, o que Tony Blair tem a ver com a faixa de Gaza? E obrigado por a senhora ter aceito o nosso convite. Muito obrigada pelo convite, boa noite a todos. Bem, essa foi a maior surpresa dessa proposta, pelo menos na minha opinião, né? Os termos do acordo, que nós vamos discutir com certeza mais à frente, sim, já eram esperados por todas as partes envolvidas, com algumas mudanças, mas a participação de Tony Blair em uma administração da região foi novidade, né? Isso porque se discutia uma administração da Autoridade Palestina ou até mesmo uma administração internacional pelos países árabes da faixa de Gaza, mas agora se fala de uma tutela internacional ali administrada pela liderança de Tony Blair. Tony Blair tem um histórico, como pontuado, né, de primeiro-ministro do Reino Unido, né, de uma longa trajetória política no Reino Unido e também na política europeia. Teve um envolvimento direto na guerra do Iraque durante os anos 2000, a guerra do Iraque, né, a invasão americana ao Iraque a partir de 2003, e que Tony Blair teve uma participação conduzindo ali nesse período histórico a partir, né, da sua atuação enquanto primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Então, é curioso ver agora, a partir do seu legado, o seu envolvimento nessa administração, que não será uma administração fácil. E gostaria de citar mais um aspecto, que é o histórico da região, que já foi administrada por britânicos. Então, nós já tivemos o mandato britânico da Palestina durante um curto período pós queda do Império Turco-Otomano até a independência de Israel em 1948. Então, eu não acredito que será interpretado de uma forma positiva pelos palestinos, não estou dizendo somente o Hamas, estou falando dos palestinos em geral, não será interpretado de uma forma positiva um mandatário britânico. Isso visto pelo histórico da região. Eu vou passar ao professor Alberto Pfeiffer, depois ao nosso convidado remoto Alexandre Teixeira. Isso é interessante a gente recordar o que a professora, porque nós fazemos sempre questão, você que nos acompanha no Visão Crítica, dar umas pontuações históricas, desde a Declaração Balfour de 1917, e quando a professora fez referência que o domínio britânico não foi muito bem recebido, inclusive pelos judeus, eu lembrei do Hotel Rei Davi e a explosão do hotel e todas as consequências a partir dele. É uma situação muito complicada. Professor Alberto Pfeiffer, não sei se é mais complicado do que o Santos Futebol Clube nós falarmos da faixa de Gaza, que é uma questão complexa. Na atual administração americana, já houve uma série de mudanças da visão como presidente, e o Departamento de Estado parece que perdeu a importância histórica que tinha, e é bom lembrar que tinha quadros brilhantes com as universidades norte-americanas, mas a cada momento aparece uma proposta como se fosse uma solução mágica. A guerra da Ucrânia ia terminar em 24 horas, não foi bem assim. No caso da faixa de Gaza, com essa complicação milenar, nessa situação complexa que vivemos, eu pergunto ao senhor, causou surpresa essa última proposta norte-americana? Vila, boa noite, obrigado pelo convite, boa noite os colegas aqui, o público de casa. Bom, voltando um pouquinho para a questão do Tony Blair, a ideia do Tony Blair aqui é uma ideia clássica, simples, é a ideia de trazer um terceiro, um tertius, alguém que tem uma certa equidistância do problema, que não estava diretamente envolvido naquela problemática corrente e que, naquela ideia também de trazer cabelos brancos, né, uma pessoa mais velha, com estatura moral, e que possa servir ali como um moderador, um acomodador de situações, para que não seja Estados Unidos impondo, impingindo alguma atitude, alguma solução mágica. O Trump tem essa tendência a ter ideias brilhantes, que parecem ser soluções fantásticas para problemas extremamente complexos, que vão exigir, claro, muita engenharia política, muita engenharia social, muito dinheiro também, muita compenetração de todas as partes, Israel, Autoridade Palestina, os países árabes, os demais países muçulmanos, enfim, a comunidade internacional, para resolver esse problema que
afeta o equilíbrio regional, afeta o bem-estar de toda a comunidade global e que esperamos que encontre alguma solução, algum encaminhamento. Evidentemente que ali há um legado histórico, né, que deve ser ainda conduzido não só quanto à solução da questão palestina, mas quanto a propiciar um caminho de prosperidade para todos os países árabes envolvidos. Eu creio que vale a pena lembrar também que os acordos de Abraão estavam em curso, e que a ideia de fundo do governo dos Estados Unidos, a ideia de fundo de Trump, é restaurar a linha dos acordos de Abraão. A transformação gerencial que Trump tem imposto à estrutura federal americana tornou o Departamento de Estado, com toda a sua tradição diplomática, num braço estendido da Casa Branca, né? com Marco Rubio à frente, e jogando par a par com o trabalho do Departamento de Guerra, a nova nomenclatura do Departamento de Defesa, aliás, emblemática, a manifestação do secretário Pete Hegseth hoje, né, naquele grande, creio que também poderemos falar sobre isso, aquele grande encontro de todos os generais, de todos os oficiais generais das Forças Armadas Americanas, foi realizado em Quantico, lá numa base perto de Washington, para revisitar e consolidar a orientação estratégica doutrinária da atual administração americana. Enfim, várias peças que vão sendo montadas num quebra-cabeça que certamente a questão, a chaga aberta de Gaza e o ranço que Israel tomou em função dessa questão precisa ser resolvido. Senão, Trump não vai conseguir seguir adiante com a sua agenda internacional e o seu desejo de conquistar o Prêmio Nobel da Paz.